Olá! As propostas de reforma tributária em andamento no Congresso, em estudo pelo governo federal, prevêem um período de transição entre a situação atual e o novo sistema tributário. Hoje temos aqui ao meu lado a tributarista Ana Carolina Monguiló para nos ajudar a compreender essa questão. Como será a passagem de hoje para o cenário futuro? Ana, existem 3 propostas em andamento, certo? Você poderia lembrar para a gente sobre cada uma delas, o que elas propõem de mais importante? Sim, nós temos uma proposta, Laura, que veio da Câmara, que é a PEC 45, sob a relatoria do deputado Baleia Rossi, e é o que a gente chama de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E o que é importante a gente perceber nessa proposta? Ela pretende eliminar 5 tributos. São 3 tributos federais, um tributo estadual e um tributo municipal. No lado federal, ela pretende eliminar PIS, COFINS e IPI. No estado, nós eliminaríamos o ICMS e no município eliminaríamos o ISS. Esses tributos todos seriam substituídos por um único tributo, que seria o tal do IBS. A proposta do Senado, que é a PEC 110, que na verdade, em certa medida, ela reproduz a PEC, era uma PEC que já vinha tramitando há muitos anos no Congresso, sob a relatoria do deputado Rauli. Ela tem, em certa medida, diversos pontos de similaridade com a PEC 45, no sentido de que pretende eliminar diversos tributos e substituí-los todos por um IBS, que seria um imposto sobre bens e serviços, mas ela é um pouquinho mais ambiciosa, porque ela pretende, além de eliminar aqueles 5 tributos que eu mencionei antes, ela também eliminaria o IOF, que é um tributo federal, e a CID combustíveis. Então, essas duas propostas, elas são relativamente parecidas no sentido de que pretendem substituir os diversos tributos que incidem sobre o consumo, cobrados hoje pelos 3 níveis da Federação, União, Estados e Municípios, por um único tributo. A proposta do governo federal, a gente ainda não viu, ela ainda está sendo estudada, mas a ideia seria fazer uma reforma, no caso da proposta do governo, um pouco menos ambiciosa, que mexeria só com tributos federais, principalmente PIS, COFINS, IPI e talvez alguma coisa de IOF. Agora, um ponto de convergência entre todas essas 3 propostas seria a criação de um imposto seletivo. É um imposto que, em cada um dos casos, ele tem algumas características diferentes, mas, de maneira geral, é um imposto que recairia sobre situações muito específicas, como bebida, fumo, combustível. Agora, cada uma dessas propostas tem um período de transição, certo? Eu queria que você explicasse qual o período de transição, como vai funcionar isso em relação a cada uma delas. Cada uma delas tem um período de transição mais longo ou mais curto. No caso da proposta do governo federal, como a gente ainda não tem o detalhamento de como essa reforma mais limitada virá, ainda não sabemos que tipo de transição se pretende. Imagino que sim, que se tenha um mínimo de transição, porque, embora seja uma reforma menos ambiciosa, que só mexa com tributos federais, ela vai ser muito importante porque ela pretende pegar principalmente o PIS e a COFINS e fazer desses tributos que hoje incidem sobre receita bruta, transformá-los num IVA, num Imposto sobre Valor Agregado, que é um tipo de tributo que se usa muito no mundo e que tem características muito peculiares de arrecadação. E, em função disso, eu imagino que venha, sim, algum período de transição, mas provavelmente não tão largo quanto nos outros 2 casos. Nos outros 2 casos, como as propostas de reforma são mais disruptivas, mais ambiciosas, tem-se um número de anos largo, um grande número de anos de transição. No caso da PEC 45, propõe-se um prazo de transição de 10 anos. No caso que é a PEC 45, é o IBS que é de iniciativa da Câmara. No caso da PEC 110, que é de iniciativa do Senado,
esse prazo foi reduzido para 5 anos. E o que é importante notar dentro desses períodos de 10 anos, no caso da PEC 45, e de 5 anos, no caso da PEC 110? Dentro desses 10 anos da PEC 45, nós vamos ter 2 anos de teste em que os tributos atuais, os tributos que serão substituídos pelo IBS, eles vão ser levemente reduzidos para que se tenha um IBS bem pequenininho, a uma alíquota de 1%. A partir desses primeiros 2 anos de teste, o governo ele vai ter uma sensibilidade melhor sobre o potencial arrecadatório desse tributo e ao longo dos próximos 8 anos, os tributos que vão ser substituídos, eles vão ser gradualmente reduzidos, enquanto o IBS vai atingir o que se espera como a alíquota normal dele. O mesmo processo ocorrerá com a PEC 110, que é o projeto do Senado, mas num prazo mais curto de 5 anos. Agora, qual que é a importância de um período de transição para os empresários, para o governo? É super importante. Eu sei que esses períodos de transição, Laura, eles têm sido objeto de muita crítica. Por quê? E eu até entendo, as empresas elas se ressentem e estão preocupadas com a possibilidade de terem que conviver com 2 sistemas por muitos anos. A grande verdade é que o nosso sistema, em função da sua complexidade, obriga as empresas a ter departamentos tributários e financeiros imensos, com muitas pessoas, porque não é fácil recolher tributo no Brasil. Como você sabe, tem estudos que indicam que o Brasil é um dos piores países do mundo para se recolher tributo. Então, essas empresas ficam preocupadas pensando, puxa vida, eu já tenho que conviver com um sistema super complexo, gastando um número imenso de horas para lidar com um sistema, imagine só ter que lidar com 2 sistemas durante, em um caso, 10 anos e no outro caso, 5 anos. Mas veja bem, reformas tributárias tão disruptivas como essas, se você não fizer isso gradualmente, o governo não vai conseguir calibrar as alíquotas da maneira correta para garantir que não vai ter uma perda inesperada de arrecadação. E isso é essencial. O governo, assim como nas nossas casas, nós temos que ter uma previsão orçamentária. Eu tenho que ter uma previsão relativamente estável das receitas que eu arrecado para cobrir as despesas, né, que eu tenho para arcar. Então, isso é importantíssimo para o governo. Por outro lado, também é muito importante para os contribuintes. E por quê? Se você erra na alíquota desse IBS e acaba adotando uma alíquota superior àquela que seria necessária, você vai ter um aumento de carga tributária, que é algo que ninguém quer. E nem mesmo aqueles que defendem esses projetos de reforma querem. Então, o período é importante para que se calibre a alíquota e atinja-se a carga tributária almejada, que deveria ser uma carga equivalente àquela que nós temos hoje. Outro motivo para que se tenha essa transição e que ela é muito importante para os contribuintes também. Muitos contribuintes, eles se estabeleceram, se estruturaram, montaram as suas fábricas, as suas indústrias, pensando no sistema tributário que temos hoje. E se tivéssemos uma mudança abrupta, essas empresas poderiam ter perdas, poderiam não estar preparadas para esse sistema tributário novo, o que nos remete até aos famosos benefícios fiscais de ICMS. Pois é, em relação aos benefícios, as isenções, os créditos de ICMS, PIS, COFINS, quer dizer, as empresas não vão perder isso da noite para o dia, certo? Como é que vai ser na prática? Essa é uma ótima pergunta, porque de fato muitos contribuintes eles se estruturaram contando com esses benefícios fiscais, principalmente no que diz respeito ao ICMS. A gente sabe que vivemos há décadas a tal da guerra fiscal do ICMS, né? Temos várias guerras fiscais no Brasil, mas essa é muito importante, a guerra fiscal do ICMS, em que tínhamos benefícios fiscais que foram concedidos pelos diversos estados. Entende-se que à margem da Constituição, de maneira inconstitucional, de maneira ilegal. Sabemos que o Supremo ameaçou, né, editar um enunciado reconhecendo que esses benefícios fiscais todos de ICMS eles eram todos inconstitucionais. O Congresso agiu e convalidou
esses benefícios que foram concedidos no passado de maneira inconstitucional e ilegal, ou seja, perdoou os benefícios do passado, mas o Congresso, nessa lei complementar que o Congresso aprovou, ele perdoou esses benefícios fiscais por um determinado número de anos. Então, tipos diferentes de benefícios fiscais poderiam ser mantidos de acordo com a lei complementar, e a gente também tem um convênio com o FAS, que é um ato administrativo que regulou o assunto, regulamentou a lei complementar. Esses dois atos, eles permitiram que os benefícios fiscais fossem mantidos por um determinado número de anos, mas que, por incrível que pareça, em alguns casos, alguns benefícios fiscais bastante relevantes, de acordo com a lei complementar, de acordo com o convênio com o FAS, teriam uma sobrevida maior do que o período de transição das propostas. E as propostas, então, a ideia delas, como você muito bem disse, não é acabar com os benefícios fiscais do dia para a noite, mas naturalmente os benefícios fiscais vão acabar, porque esses tributos velhos que vinham carregados de benefícios fiscais, eles vão gradualmente desaparecer. Ao desaparecerem, os benefícios vão embora. Mas quando o desaparecimento desses tributos vai ocorrer por um prazo menor, no caso do ICMS, né, do que o prazo que a lei complementar 160 e que o convênio CONFAS 190 haviam permitido para a sobrevivência desses benefícios fiscais, isso vai frustrar alguns contribuintes que tinham expectativa de ter um benefício fiscal de ICMS até 2032. Mas o que vai acontecer no meio do caminho? Antes disso, o ICMS vai deixar de existir. Eu acho que, infelizmente, isso deve gerar, assim, um nível de contencioso, de judicialização. Como aconteceu o período de transição em algum outro país? Você tem algum exemplo que possa nos apresentar? Acho que algum nível de comparação poderia ser feito, por exemplo, com o Canadá, a Índia, que são países que também têm grandes dimensões, como o Brasil, que também tem unidades da federação equivalentes aos nossos estados. No caso do Canadá, nós temos as províncias. E no caso desses dois países, nós não tivemos, acho que, um período propriamente de transição formalizado como teríamos aqui se a PEC 45 ou a PEC 110, se uma delas for aprovada. Mas o que aconteceu lá é que houve um período natural de adaptação no sentido de que, por exemplo, no Canadá, os estados, as províncias, elas podiam ou não aderir ao IVA nacional e foram aderindo ao longo dos anos, e esse processo também de gradual aderência ocorreu na Índia. Mas o Brasil ele é muito peculiar. Por quê? Porque a nossa carga tributária, 50% da nossa carga tributária hoje, ela está baseada na tributação sobre o consumo. Então, a gente está falando aqui de uma reforma que é extremamente representativa do ponto de vista do orçamento do público, do governo. Então, é algo muito peculiar. E considerando a crise fiscal de vários estados, municípios, esse período de transição, na sua opinião, ele pode fazer com que haja uma necessidade de criação de uma nova tributação? Excelente pergunta, porque numa proposta de reforma tão importante que mexe com tantos entes da federação, você inevitavelmente vai ter ganhadores e perdedores. Obviamente, os perdedores não querem perder e não podem perder num prazo curto. No caso da PEC 45, você tem um prazo longo no qual vai se garantir o mesmo nível de arrecadação que estados e municípios tinham antes da reforma. Existe também uma previsão, em certa medida implícita, uma expectativa de que se crie um fundo de desenvolvimento regional para compensar a incapacidade que os estados terão sob o sistema novo, sob o IBS, de conceder incentivo fiscal para atrair investimento. Então, você tem dois mecanismos dentro da PEC 45, que é uma garantia de arrecadação mínima, refletindo o que se tinha antes da reforma, e uma expectativa de que se tenha esse fundo de desenvolvimento regional. No caso da PEC 110, a ideia é que se tenha, sim, fundos
que compensem os perdedores. Então, respondendo a sua pergunta, a ideia não é criar um tributo novo para compensar os entes da federação, mas, na verdade, usar recursos que serão gerados pelo próprio IBS para repartir esses recursos entre estados e municípios de uma maneira em que você não tenha grandes perdedores e haja um mínimo equilíbrio fiscal entre eles durante um certo período. Obrigada, Ana, pela presença. Eu que agradeço, Laura. E vocês continuem acompanhando os debates sobre reforma tributária no site do Valor Econômico e nas redes sociais.